Fala pessoal, galera da 100RS, nós estamos aqui começando mais um podcast e eu tô aqui com grandes amigas minhas, missionárias que vivem comigo na missão e aqui tá a Sossô e a Glenda, então eu queria que vocês se apresentassem aí, gurias. E aí, galera, como é que estão? Meu nome é Sofia, tenho 20 anos, faço parte também da CNRS, faço parte da ITMQ, sou missionária integral. E hoje a gente está aí para conversar um pouquinho, né, um pouco sobre mídia e comunicação com vocês. E aí, pessoal, eu sou a Glenda, também tenho 20 anos, faço parte da ITMQ, já fazem mais ou menos uns 2 anos que eu estou na missão, agora também fazendo parte da CNRS, né, e hoje fui convidada aqui pra gente falar um pouquinho sobre um assunto que sou completamente apaixonada, né? Creio que esse tempo vai ser muito bênção. A gente escolheu esse assunto, né, do medo da exposição e o que a gente pode fazer referente a isso, como que a gente enfrenta isso, porque a gente sabe, né, que é uma realidade, que a gente até entende um pouco do porquê que a gente tem que fazer, se posicionar e postar sobre Jesus, mas a gente não consegue, às vezes, vencer esse medo, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, continue aí com nós. E a gente já queria começar, né, perguntando pra Glenda, que tá estreando aí, falando sobre mídia e comunicação. O porquê, Glenda, que a gente posta o que a gente posta, por que a gente deve ser influente nas nossas redes sociais, ou por que isso é tão importante, ou será que é só mais uma modinha, sabe? Qual é a tua posição sobre isso? Eu acho que o mais importante de tudo é sempre fazer ele conhecido, né? Acho que o principal de tudo é sempre isso. A gente que é missionária sabe quão importante é usar todos os meios possíveis para que a gente possa fazer o nome de Deus conhecido. E não só em questão do evangelismo, mas também em questão de discipulado, em questão de ensino, porque, querendo ou não, é uma grande oportunidade que a gente tem de aprender uns com os outros através da mídia, né? Mas eu acho que o principal de tudo é fazer ele conhecido, sim, mas a gente sabe que Deus, ele era um grande comunicador, né? O princípio do evangelho é sobre relacionamento, é sobre Deus se comunicar com o homem. E nós fomos criados dessa maneira para que a gente também possa comunicar, né? Que a gente possa comunicar o amor dele para as pessoas, que a gente possa comunicar a palavra dele para as pessoas. Nós fomos criados e chamados para isso, para levar tudo isso que a gente acaba conhecendo, né, principalmente a gente dentro de uma base missionária, que é o meu contexto, né, de mídia e comunicação. Eu trabalho na mídia da ITMQ e a gente comunica tudo que a gente aprende lá dentro, a gente quer comunicar, né? E esses dias eu também estava assistindo um podcast, né, que eu estou sempre assistindo um podcast, e eu escutei a Laura Sogueles falar sobre isso, sobre o quão importante é a gente comunicar e a gente registrar aquilo que a gente já vivencia, né? Porque às vezes a gente tem muito essa visão de que a gente precisa produzir conteúdo, de que a gente precisa fazer algo novo, de que a gente precisa, sabe, produzir, quando na realidade muito da mídia no meio cristão é a gente só mostrar, é a gente só registrar aquilo que a gente já tem vivido, aquilo que a gente já tem experimentado. Então, eu acho que um pouco é isso, depois a gente vai... E muito disso também, dessa questão de mostrar, é que a gente, na verdade, é uma expressão daquilo que já está no secreto ali, que a gente vive, exato. sabe, com Deus na nossa vida. E principalmente, eu acho, nos dias atuais da nossa geração, agora falando, né? Porque é uma das coisas que a gente vai ver na nossa geração, o que mais impera hoje é a questão da mídia, da comunicação. Tu vai ver em jornais, em filmes, em séries, nas redes sociais, principalmente o Instagram, o Twitter, eu não sei se uma de nós aqui chega a usar, né? Mas a nossa geração usa, né? Mas o Twitter, o WhatsApp, o Facebook também, algumas ainda, né, costumam usar. Então, é o que impera hoje, né, na nossa geração, é muito essa questão da mídia e da comunicação. Então, se a gente, como cristãos, eu acho, não toma para si essa responsabilidade também de comunicar, eu acho, o evangelho, o amor de Cristo ali através das nossas mídias sociais, através ali das redes sociais, quem vai fazer, né? Então, quem vai realmente se colocar nessa posição, sabe, de se tornar responsável de comunicar o evangelho ali, né? E é uma das coisas que a gente nota que a nossa geração precisa muito, né? Sim. Tanto a geração Z quanto a que vai vir depois, precisa muito de identificação. A gente, né, eu não vou falar eles que eu não sou uma idosa, mas a gente precisa muito de identificação.
E às vezes a mídia social serve pra isso também, sabe? Pra gente se identificar com um certo grupo e a gente é muito influenciável. Falo por mim, né? A gente é muito influenciável e a gente precisa de boas influências. Então a gente precisa se posicionar para que hajam boas influências nesse meio, sabe? E também acaba formando certos tipos de comunidade. A gente sabe que ali, principalmente Instagram, TikTok, a gente forma grupos de identificação, sabe? Quem gosta disso anda com gente que gosta disso, quem gosta daquilo anda com gente que gosta daquilo. E a gente formar isso no meio cristão é muito importante para que haja essa representatividade, sabe? Eu acho que uma das coisas que me fez mais virar a chave nesse sentido de mídia e comunicação é que sempre vai ter gente se posicionando e se levantando, sabe? Sempre vai ter. A gente se escondendo, a gente querendo ou não querendo, sempre vai ter quem se levante para falar. Só que nem sempre vai ter gente falando a verdade de Jesus. Então, ou a gente se omite e finge que nada está acontecendo, ou a gente se levanta para falar a verdade. Então, isso me trouxe muito esse papel de, cara, eu preciso me posicionar. Sabe, porque existe gente se posicionando e pessoas que não estão falando sobre Jesus, pessoas que não estão falando a verdade da Bíblia, e quem que vai se levantar para falar isso, sabe? E eu acho que isso inclui muito o nosso papel, sabe? Só que aí entra muito, a gente sabe que é importante, a gente sabe que isso é prioridade, sabe? Anunciar Jesus e ainda mais numa plataforma onde hoje é muito vista, né? Tá todo mundo no celular, tá todo mundo sempre acessando as redes sociais. Mas e como é que tu enfrenta isso, né? Como é que tu vence esse medo? Como é que tu deixa esse medo de se expor mesmo, né? E agora a gente vai conversar sobre isso. Então, acho que é algo muito importante. E o nosso primeiro ponto sobre isso, a Sossô que vai estar falando. Falando por experiência própria, né, das questões de mídias sociais, assim, eu falo no meu Instagram, eu costumava muito postar os textos, né, que Deus falava muito comigo. Então, e principalmente em momentos assim que eu vivia alguns processos e eu sempre tirava alguma lição daqueles processos, né? Então, principalmente quando Deus me colocava uma enfermidade assim, eu tinha que parar. E aí quando vê, eu não tinha que fazer, eu falava, cara, por que sabe? Meu Deus do céu. E aí dali eu tirava uma lição, algo assim, aprender, e sempre tinha algum texto, sabe? Que Deus ele sempre falava algo. E então eu sempre costumava postar isso. E um dos textos que eu postei um dia foi sobre a questão do emprego. Eu estava saindo do ensino médio, aí eu fui trabalhar. Eu fiz um texto e tal sobre crescer e amadurecimento, né? E aí várias pessoas assim comentaram ali no texto dizendo o quanto Deus tinha falado com elas, né? Então, a gente só faz algo quando a gente tem convicção. Então, a primeira questão que a gente vai pontuar aqui para como coisas que nos ajudam a vencer esse medo da exposição, esse medo de nos tornar responsáveis na mídia, né, nas mídias sociais, é a gente ser convictos daquilo que a gente acredita. Então, eu não expresso e eu não falo nada do que eu duvido. Então, se eu duvido daquilo, como é que eu vou falar daquilo, sabe? Se eu duvido daquilo que eu acredito, como que eu vou expressar daquela forma algo que realmente as pessoas elas vão enxergar em mim uma certeza? Então, a gente precisa muito ter essa convicção no que a gente professa, sabe? A convicção do que realmente Deus é e de quem a gente é em Deus. Então, nada de dúvida, sabe? Nada de duvidar daquilo que Jesus é, nada de duvidar daquilo que Cristo é e do que Ele quer fazer através de nós. Então é muito isso, sobre ter convicção naquilo que a gente acredita. Eu me lembrei, e eu acho que cada uma de nós deve ter uma experiência com isso, né? Mas eu me lembrei de uma postagem que eu fiz no Dia dos Pais. E Deus me curou muito na paternidade. Pra quem não conhece minha história, tipo, eu não fui criada pelo meu pai, ele tinha problemas com alcoolismo. Então eu tinha muita ferida nessa questão. E Deus me curou disso, sabe? Deus, ele me deu uma paternidade. Então, tipo, era algo que eu realmente, tipo assim, eu sei que Deus é pai. Porque ele me deu essa paternidade, sabe? Ele se tornou o meu pai. Então, eu tenho certeza disso. E eu lembro que no Dia dos Pais, ele estava acontecendo, e todos os dias dos pais ficava triste. E naquele, uns dias antes, eu já estava me incomodando, escreve isso, 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 isso. E eu, não vou me expor. Não. E daí, chegou no dia lá. Ai, tem que botar pra todo mundo. Mas daí, no final, eu escolhi uma foto com meu pai que eu tinha. Eu postei essa foto, contei meu testemunho lá. E, nossa, o tanto de gente que, tipo assim, que também tinha problema com paternidade, me mandando essa mensagem, tipo assim, cara, nossa, é isso, eu precisava ouvir isso. Só que eu tive que me expor. A questão da identificação, né?
Exato. Eu tive que me expor, sabe? Eu tive que falar, tipo assim, ó, gente, eu tive ferida com paternidade, chorei muito com isso. Muitos dias dos pais foram muito difíceis pra mim, mas hoje já não é mais. Porque eu encontrei um pai, sabe? Porque eu recebi a paternidade de Deus e eu fui curada nele. Então eu consegui, com essa convicção que a pessoa tá falando, falar sobre isso. E através disso, né, eu tive que me expor. Mas eu creio que pessoas ali foram tocadas naquele momento, foram alcançadas num dia que talvez seria muito difícil para elas, sabe? E eu acho que a convicção, ela leva a gente a conseguir enfrentar esse medo, sabe? E eu acho que a convicção também leva a gente a fazer o que a gente tá fazendo agora, né? Que é falar sobre o que a gente faz. Porque eu tenho um post no meu Instagram, que vocês até comentaram antes, que é justamente sobre comunicação, né? Que nós fomos chamados para isso, para comunicar quem ele é. E fazer tudo pra honra e glória dele. Tudo, tudo, tudo. Pra honra e glória do nome dele. E, independente, cada detalhe que a gente faça precisa ser pra isso. E a comunicação vem muito de encontro a isso, sabe? Principalmente pra mim, porque não era, não era, vou abrir meu coração agora, não era um ministério que me interessava no início. Porque eu cresci em igreja, né? E eu sempre fiz várias coisas na igreja, mas a mídia nunca foi uma coisa que, assim, me chamou a atenção. Até o dia em que o Senhor me chamou para a missão através do Instagram, né? Que é uma história que eu acho, assim, muito doida. Porque eu não conhecia a ITMQ, não conhecia a CNRS, não conhecia nada, gente, não conhecia. E eu segui um pastor lá da minha região que postou sobre a ITMQ. E aí eu comecei a seguir a ITMQ. E um belo dia eu tava rolando no feed do Instagram e apareceu o card da 9ª edição da ITMQ. E no que eu olhei o card da 9ª edição, assim, o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, vai. E eu, peraí, eu tô louca? Tô ficando maluca? Como assim? Eu estou vendo um negócio no Instagram e o Espírito Santo tá falando pra eu ir? Acho que tô maluca, mas não. Era o Espírito Santo mesmo, pedi várias confirmações e ele foi me confirmando. E a mídia realmente foi uma porta de entrada pra mim, porque eu não conhecia nada. E aí eu lembro que eu stalkei todo o Instagram da ITMQ, todo o Instagram da CNRS. Gente, os podcasts, eu vi todos, assim, ó, do primeiro ao último. Eu vi tudo, porque eu não conhecia nada. E pra mim foi uma coisa que confortou muito meu coração, porque como eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, ia sair da minha cidade, que eu sou de Venâncio Aires, né? Ia sair da minha cidade. Ia vir pra capital, né? Que é uma loucura. E não conhecer ninguém, eu pesquisei tudo que eu podia pesquisar. E aí a gente vê também, né, a importância de existir conteúdo. Porque se não existisse, eu ia chegar aqui sem nada. Ou talvez não ia nem chegar aqui, né? Ia ficar com medo, ia ficar insegura. Ia ficar insegura e acabar não vindo, né? Mas eu acho que a gente não pensa no impacto que pode causar na vida das pessoas, né? As nossas postagens. Então, às vezes, a gente não vê o resultado ali, tipo, na hora, né? Ai, postei, já vou ver o resultado. Mas, às vezes, é alguém que estava lá e precisava daquilo, sabe? Precisava ouvir aquela mensagem e a gente está sendo instrumento de Deus, né? E a gente não pode deixar de dar glória a Deus nas redes sociais. Isso é algo que tu falou que é muito importante. Mas agora, então, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre convicção. Então, esse é o nosso primeiro ponto, galera. Quer vencer o teu medo de se expor? Tenha convicção daquilo que você está pregando, sabe? A gente precisa ter essa certeza na esperança que a gente tem em Cristo. Mas o nosso segundo ponto, também muito importante, é vencer a nossa timidez, vencer o nosso orgulho. Mexe, hein? Eu acho que esse é um dos que mais me pegou, assim. Deus, ele falou muito comigo sobre isso. Porque eu sempre fui muito tímida. E quem me conhece desde antes, assim, sabe? Eu era muito tímida, gente. Pra falar aqui é Deus na minha vida. Porque eu não falava nada. Aquelas meninas que ficavam no canto, assim, sabe? Paradinha. E Deus foi trabalhando isso em mim, sabe? E por que eu tô falando sobre vencer o orgulho? Porque muitas vezes a timidez, e eu descobri sobre isso, a timidez, ela é um orgulho disfarçado, sabe? Porque a gente, na verdade, tem tanto medo de errar que a gente não quer que os outros pensem assim, ai, mas olha ali, ela errou, ai, olha ali, ela tá falando coisa nada a ver. Então, daí a gente pensa assim, na real, que se eu vou errar, eu não vou fazer nada. E eu me escondo, sabe? Muito da minha timidez, e acredito que possa ter casos que não sejam assim, mas acredito que muito daqueles que se escondem e falam, ai, na real, não vou fazer, eu tenho medo, é muito por causa do julgamento, muito por causa do medo de errar, muito por causa do, ai, mas o que vão pensar? Ai, se eu me expor isso, vão falar isso. E a gente acaba privando, né? E se privando de viver o que Deus tem, de falar o que Deus quer falar.
Só que quando a gente entende que o orgulho, ele nos leva a pecar, né? Orgulho é pecado. Então, quando isso nos afasta de Deus, quando a gente entende que isso a gente está nos escondendo, quando Deus queria que a gente estivesse anunciando algo, então a gente começa a virar essa chave, né? Eu virei muito essa chave, porque antes eu falava assim, eu sou tímida. Tá, então deixa assim, sabe? Tadinha, ela é tímida, deixa ela ser tímida, que é o jeito dela. Agora, quando eu já comecei a pensar assim, não é só tímida, eu sou orgulhosa, sabe? Eu tenho medo do que vão falar de mim, eu tenho medo de errar, então eu vou me esconder. Isso virou muito, porque eu falei, não, ser tímida eu até aceito, mas deixar o orgulho me vencer, daí já não. Daí eu comecei a orar, Senhor, eu preciso vencer meu orgulho. Ainda que eu erre, eu vou errar, e já errei muitas vezes, já passei vergonha, mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que tu vencer isso, tu vencer essa barreira, e não é uma barreira que tu vence na força do teu braço, sabe? Eu acho que nenhuma dessas coisas tu vence na força do teu braço. Tu tem que vencer em oração, tu tem que vencer em leitura da palavra, e realmente pedindo a Deus, Senhor, que eu entenda que eu preciso quebrar esse meu orgulho, que eu preciso quebrar minha timidez para que eu possa anunciar, sabe? Para que eu possa te fazer conhecido. Independente se for nas redes sociais, se for na praça, se for no evangelismo, não importa, sabe? Mas a gente precisa enfrentar isso mesmo e deixar com que isso não nos domine mais, né? Porque a gente deixa isso nos dominar e isso vira normal, assim, sabe? Isso é muito real, porque agora falando um pouquinho sobre a questão da nossa geração, é muito onde principalmente o Instagram, né, que é onde a gente está mais inserido, mostra uma perfeição. Então, aonde tu não pode mostrar ali as tuas fraquezas, as tuas debilidades, vamos por assim, né? Tu precisa mostrar uma perfeição que não existe. Então, vencer esse orgulho que a gente tem, essa timidez de realmente mostrar, às vezes, que nem essa questão que tu falou da tua ferida, às vezes é muito difícil, que bate muito de frente com quem nós, seres humanos, a gente pensa na nossa crença, sabe, de não, preciso ser perfeito, eu preciso, sabe, eu não tenho ferida, eu não tenho trauma, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho, sabe? Então, a gente acaba se privando de muitas vezes Deus nos usar naquilo ali, para encontrar vidas, sabe? Que nem na tua postagem do teu pai, vai saber lá em outro lugar, se uma pessoa não leu, falou, nossa, cara, eu preciso conhecer esse Deus. Quem é esse Deus que ela falou ali naquele texto, naquela postagem que ela encontrou, sabe? Então é muito isso e... Então bate muito de frente com o que a gente pensa, tipo, eu preciso ser perfeita, eu preciso isso, preciso aquilo. Então, essa questão de vencer o orgulho, vencer a timidez, bate muito de frente com o nosso eu, né? E essa questão do orgulho também vem muito de encontro com... Toda a nossa vida, ela precisa ser pra glória de Deus, né? Todas as coisas que a gente faz precisa ser pra glória de Deus. E as nossas redes sociais não é diferente. Porque muitas vezes a gente pensa, minhas redes sociais, que nem a gente que trabalha com as outras redes, a gente pensa, não, o Instagram da ETMQ, as redes sociais da CNRS são pra isso, são pra missão, são pra falar de Deus. E as nossas, não. A minha rede pessoal é pra eu falar de mim, pra eu falar das minhas coisas. Só que se toda a nossa vida é pra glória de Deus, as nossas redes sociais também tem que ser. Então, se a gente abrir as nossas redes sociais, precisa ser pra glória de Deus. Precisa ser pra Ele. As nossas postagens precisam refletir o amor dEle, precisam refletir a palavra dEle. Não só a gente se fechar nesse mundinho de que a rede social da igreja, da ETMQ é da ETMQ, mas as nossas redes sociais precisam refletir isso também, sabe? Porque tudo que a gente faz é pra glória de Deus, então isso também tem que ser. Amém. Então, relembrando aí, nosso primeiro ponto é a convicção, nosso segundo ponto é vencer o nosso orgulho. E eu vou deixar um versículo aqui que é em 1 Coríntios 13:11, diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por que eu escolhi esse versículo? Porque eu vejo que ele fala muito de uma maturidade, né? E eu acho que tu só te posiciona e tu entende teu papel e tu fala assim, não, eu vou vencer o orgulho, eu vou buscar mais de Deus para conseguir ter convicção naquilo que eu falo. Tu só faz isso quando tu busca amadurecer em Deus. Sabe, quando nós achamos que, não, eu vou só ficar aqui e não vou me posicionar, eu não quero me envolver, eu não tenho responsabilidade com isso. Então, a gente não busca esse amadurecimento, a gente não faz isso, a gente não busca crescer. Mas quando a gente entende que esse é o nosso papel de filhos maduros, que é anunciar o reino de Deus, então a gente fala, não,
eu preciso vencer isso, sabe? Eu preciso me posicionar. E com isso, com esse versículo aqui, a gente já vai entrar no nosso terceiro ponto, e aí é a Glenda que vai falar pra nós. E o nosso terceiro ponto, eu acho que todos são muito importantes, né? Mas eu acho que é o principal de tudo, porque a gente sabe que o evangelho se resume a isso, né? O principal o ponto é o amor. E o evangelho se resume ao amor. O amor pelas pessoas, o amor por ele em primeiro lugar. Mas o amor, ele é tão importante, por quê? Porque o amor, ele lança fora todo medo, né? E a gente sabe que... e a gente sabe que o tema era isso, né? O medo da exposição. Mas, levando em conta de que o amor lança fora todo medo, a gente sabe que o amor por Jesus, o amor pela palavra dele, pelas coisas dele, vai lançar fora todo medo. Todo aquele medo de exposição que a gente tem, todo aquele orgulho que a gente acaba deixando isso de lado, sabe? Pelo amor por ele. Porque eu acho que isso é o principal, porque a gente tendo um grande amor por Deus, a gente acaba tendo zelo pelas coisas dele. Um zelo pela palavra, um zelo por tudo que representa o reino. E tendo esse zelo, tendo esse amor, a gente acaba querendo mostrar isso, sabe? Querendo mostrar tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente sabe, e a gente acaba querendo refletir para as outras pessoas, para que elas também possam saber, para que elas também tenham a oportunidade de ver, sabe? Por isso que eu acho tão importante o amor, e por isso que ainda bem que a gente deixou por último, porque, cara, assim, falando um pouquinho da minha questão com a mídia, né, que eu falei no início que não era uma coisa que me interessava tanto, e eu fui descobrir isso depois, dentro da TMQ, trabalhando com a mídia, porque o Senhor falou comigo que eu tinha um grande amor pela palavra dele, pelas coisas dele, pelo reino, um grande zelo pelo reino, mas era o momento de eu mostrar isso para as outras pessoas. Era o momento de eu deixar de ser egoísta, deixar de reter tudo para mim e mostrar isso para as outras pessoas, sabe? E foi aí que eu me apaixonei pela mídia, ele me mostrando que eu podia fazer muito mais com aquilo que ele me entregava. Eu acho que, tipo assim, quanto mais tu te aproxima de Deus, mais tu ama o que Ele ama, sabe? E Deus ama pessoas. E eu acho que uma das viradas de chave pra mim foi essa, sabe? Entender que se Deus ama, então eu também preciso fazer o que for necessário para que Deus alcance as pessoas. Porque eu acho que nós, muitas vezes, esquecemos do quanto as pessoas elas estão indo pra perdição. E elas estão indo, sabe? E a gente não tá fazendo nada. Sendo que a gente tem a salvação dele, a gente tem, tipo, a mensagem, a gente tem as boas novas, e a gente precisa usar todos os meios possíveis para comunicar isso, sabe? Só que a gente só faz isso com amor. Então, até em 1 Coríntios 13 fala isso, sabe? Que ainda que tu faça tudo, mas se tu não tiver amor, de nada vale. Então, esse ponto, ele resume tudo mesmo. Ainda que tu tenha as melhores postagens, ainda que tu faça os melhores vídeos, ainda que tu tenha 1001 visualizações, se tu não estiver fazendo isso com amor, e amor pelas almas, amor por Deus, entendendo que esse é o nosso papel, e glorificar o nome de Deus mesmo, de nada vale, sabe? E o amor nos faz vencer todo medo. Agora tu falou de 1 Coríntios 3, eu tava pesquisando aqui só pra lembrar direitinho como é que fala. E é ali 1 Coríntios 13, 1, vou deixar aí pra vocês lerem também. Mas vou falar aqui, diz assim, ó, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como símbolo que retine. Então, olha o quão forte isso, né? É como se tudo que a gente fizesse, as postagens que a gente faz, os textos que a gente escreve, podcasts que a gente faz, então pregações também muitas vezes que a gente faz, seja qualquer outra coisa, sabe, que a gente faz na vida, e a gente não tiver amor por Cristo e por almas e amor por aquilo que Ele ama, chorar por aquilo que Ele chora, é como um símbolo, sabe, que retine. É como se fosse um som, tipo assim, muito ruim de escutar, sabe? Um som, aquele som que, tipo, meu Deus, te dá agonia de estar escutando. Então, que realmente na nossa caminhada, sabe, como cristãos, a gente venha fazer tudo, sabe, movidos por esse amor, sabe, movidos por essa paixão, por essa convicção e principalmente deixando o nosso orgulho de lado, né? Então esses são os nossos 3 pontos que a gente separou, né? E que não é algo que, tipo assim, a gente não viveu. Eu acho que nós 3 aqui, tipo, a gente viveu isso, sabe? Então,
foi algo que realmente saiu do nosso coração, assim, que a gente orou, para que pudesse acrescentar na vida de vocês, sabe? E é isso, gente, é ter convicção naquilo que a gente vai falar, é vencer o nosso orgulho e principalmente caminhar em cima do amor, sabe? Eu acho que, e o amor, ele lança fora todo medo que ainda exista. E agora, eu queria falar para vocês, né, para nós aqui, deixar uma dica, um conselho, algo pro pessoal aí que tá nos assistindo até agora e que eu creio que vai se posicionar aí nas suas redes sociais. Antes de tudo, tu perguntou se eu queria falar alguma coisa, eu falei que não, né? Mas eu lembrei de uma experiência agora. E uma experiência muito, assim, marcante pra gente, que foi a enchente. E na enchente, a gente trabalhou diretamente com toda essa situação e a gente ficou em um sítio. E o pessoal saía desse sítio, eu falo pessoal porque o que aconteceu? Eu fiquei doente, né? E o pessoal saía do sítio pra ir ajudar a limpar as casas, ajudar a recolher doação, ajudar, sabe? As pessoas que tinham passado por isso. E eu tava doente, então eu ficava no sítio. E a forma que eu encontrei de fazer alguma coisa foi pela mídia, sabe? E eu lembro que pra mim era muito difícil mesmo, assim. Eu não tinha o que fazer, porque era muito difícil. Porque eu sempre fui muito de fazer. Eu queria fazer. Então tava todo mundo lá ajudando na limpeza das casas, tava todo mundo fazendo alguma coisa e eu não podia fazer nada, eu me sentia presa. E eu ficava lá no sítio o dia inteiro, sabendo que eles estavam limpando casa, sabendo que eles estavam falando com as pessoas, falando do amor de Jesus, e eu presa no sítio. E aí teve um dia que eu tava meditando e o Senhor falou comigo uma palavra. E eu pensei, cara, eu vou postar isso. Vou gravar um vídeo e vou postar. E depois disso, o Senhor falou assim, ó, tu tá aqui, mas é porque tu precisa aprender que não existe só uma forma de levar o meu amor, não existe só uma forma de levar a palavra, existem inúmeras formas. E aí eu comecei a fazer mais vídeos, né, comecei a postar mais, ser muito mais ativa nas minhas redes por causa disso. Porque eu via que o Senhor estava me chamando para isso, sabe, para eu fazer algo diferente, para não ficar presa só naquilo que eu sabia fazer, sabe. E eu acho que um dos conselhos já entra nisso, sabe? A gente está disposto a fazer o que Deus quer que a gente faça. Não aquilo que a gente quer fazer, não aquilo que a gente pensa que a gente precisa fazer, mas disposto a fazer o que Ele quer que a gente faça, sabe? Eu acho que é o principal de tudo. Um coração disposto, sabe? Um coração entregue de verdade, para que a gente possa saber, sabe? Ouvir a Deus, ouvir o que há no coração dele, que nem a Sossô falou, né? Chorar com os que choram. Qual é a dor do coração de Deus? O que precisa ser falado? O que precisa ser feito? Eu preciso estar disposta a isso. O meu conselho para vocês que estão aí assistindo nós é: sejam ousados. Porque muita gente vai falar se a gente não fazer, mas muita gente vai falar também se a gente fazer. Então sejam ousados e principalmente sejam muito sensíveis à voz do Senhor. Não adianta a gente querer fazer 1001 coisas, sendo que às vezes não é aquilo ali que Cristo pediu, né? Que nessa questão do vídeo e coisas, essa experiência que a Glenda contou agora pra nós, foi algo que Deus realmente pediu pra ela, foi algo que Deus mostrou pra ela pra fazer. Então, principalmente, estar sensível à voz do Senhor. Senhor, qual texto hoje eu posso postar? Senhor, qual vídeo sabe, me ensina, me mostra, e realmente o Espírito Santo, ele vai te mostrar o caminho, sabe? Então, sejam ousados também na palavra do Senhor, sejam ousados naquilo que vocês têm que fazer, sejam ousados nas mídias sociais de vocês. Gente, pessoas vão falar, sabe, agora olha lá o crente, olha lá não sei o quê, sabe? Então, sejam ousados, mas sejam muito sensíveis também à voz do Senhor nesse tempo. Amém. A minha dica, né, o meu conselho antes de tudo, que nem as gurias falaram, a questão da oração, ela é a mais importante, sabe? Não adianta a gente, então, a gente fala e a gente posta aquilo que a gente vive no secreto com Deus. Então, cara, tenha um secreto com Deus, sabe? Busque viver com Ele intimamente, porque já é natural tu ter o que falar, porque tu tá buscando da fonte, sabe? E aí vai muito da tua coragem de só mostrar isso aos outros. Mas um ponto muito importante é não busca só a perfeição, sabe? Porque muitas vezes a gente deixa de postar, não tá perfeito ainda, não, isso aqui ainda não tá do jeito que eu imagino.
e daí a gente não posta. E eu falo isso por mim mesmo, sabe? Acabei de apanhar aqui. Às vezes a gente... E eu sou muito assim, às vezes eu olho, não tá bom o suficiente ainda, e daí eu não quero fazer. Só que daí a gente busca a perfeição, no final a perfeição nunca chega, a gente não posta, e passou assim, nem vou mais postar, deixou, e não fez nada, sabe? Então, às vezes é muito... Claro, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que buscar fazer o melhor, mas a gente tem que postar também, a gente tem que agir, sabe? Então, acho que esse é um ponto muito importante, deixa, às vezes, o nosso perfeccionismo de lado, sabe? Que é tudo do nosso jeito, que é tudo perfeito. E que a gente venha buscar, né, glorificar o nome de Deus, independente da postagem que a gente fizer. Uma última coisa, então, dia 11, 12 e 13 de julho, vamos ter o nosso Congresso Estadual de Missões, lá no City Miller, e a gente espera por vocês. Vai ser um tempo... Vai ser show, de verdade. A gente tem programado muitas coisas e vão ter muitos missionários de fora. Nossa, meu coração já tá queimando por esse congresso. Vai estar de verdade muito, muito massa, muito bom. Nós queremos que vai ser um tempo cheio de Deus e onde nós vamos ser avivados mais ainda em missões. Então a gente conta com você, esse programa, sabe? Chama a tua caravana, chama o pessoal da tua igreja e bora lá com nós. Alguém quer falar mais alguma coisa do congresso? Só vem pro congresso, hein? Vai ser incrível. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistir até aqui mais um dos nossos podcasts. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha acrescentado de alguma forma na vida de cada um aí. Então, Deus abençoe e tchau, tchau.